aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu colega Gamba e a gente vai discutir algumas questões relacionadas à anemia que cai nas provas de residência aí do Brasil. Vamos lá. Bora. Então vamos lá, questão da Higgs 2020, tópico que cai muito em qualquer prova de residência aí, que é a anemia ferropriva. Vamos lá. A anemia ferropriva, sob o ponto de vista fisiológico, é classificada como uma anemia decorrente da lacuna e, considerando a classificação morfológica, é uma anemia lacuna. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aí, Gamba? Questão clássica também. Então, Matheus, aqui a primeira coisa que chama atenção é que é uma anemia ferropriva. Se é uma anemia ferropriva, a gente já começa matando aquela macrocítica. Não tem como a anemia ferropriva ser macrocítica. Ficamos com duas alternativas só. Aí cai na parte da classificação morfológica, que ela é uma deficiência da produção ou uma eritropoese inefetiva. Aqui nesse caso, a gente tem que pensar o que seria uma deficiência de produção. Seria quando não está sendo produzida o eritrócito, né? Uhum. Então, como o problema não é na produção do eritrócito, e sim na conformação dele, que é a função que o ferro faz nessa formulação, a gente fica com a eritropoese inefetiva e uma anemia microcítica. Ou seja, é a resposta à letra C. Então é isso aí. A gente tem que lembrar que o ferro ele é fundamental para a produção da hemoglobina, né? Então as hemácias elas vão ter menos hemoglobina por ter menos ferro. Por isso que ela tem uma eritropoiese inefetiva. Mas ela está produzindo ainda. É isso aí. Agora a gente vai para uma questão da ANHIGS de 2017. Sobre o manejo farmacológico de anemia por deficiência de ferro, assinale as seguintes assertivas. 1. A gravidade e a causa da anemia determinam a abordagem. E aí, Matheus? Sem dúvida, a gente tem que ver o grau da anemia, o nível da hemoglobina, a causa para a gente conseguir pensar na melhor abordagem, né? Isso é com certeza verdadeiro. Essa tá certo, né? Esse tipo de 1, 2, 3 e 4 verdadeira, a Higgs o tempo inteiro. Né? 2. A reposição de ferro na dose de 200 mg por dia é usualmente adequada nos pacientes assintomáticos. E aí? Então, dica de prova. A Higgs, no geral, não vai colocar erro na questão da dosagem da droga. Isso a gente já sabe por fazer muita prova, né? Então, já com essa dica a gente já fica, putz, talvez seja verdadeira. Se tu não sabe na hora da prova se está fazendo a Higgs, considera que está certo. Mas sim, geralmente 200 mg por dia de ferro é suficiente para tu começar o tratamento. Então, é verdadeira também. Outra coisa que chama atenção essa aqui é uma alternativa verdadeira, mas para a gente levar em consideração que tem muita coisa que eles dão como ferro elementar, que é o caso dessa questão aqui, que fala só de ferro, ou os sais de ferro, que aí pode mudar um pouco a dose aqui, se falar no sulfato ferroso ou gliconato de ferro. Então tem que levar em consideração isso aqui, é só um detalhezinho que prestar atenção. Uhum. Alternativa 3. A contagem de reticulócitos começa a aumentar dentro de 4 a 7 dias do início do tratamento. Isso também é verdade, parece estranho, mas isso costuma cair bastante em prova até. A gente vê isso não só em provas aqui do estado de Santa Catarina, como em outras. Realmente os reticulócitos começam a aumentar entre 4 e 7 até 10 dias e continuam aumentando um pouquinho. Então isso é verdadeiro também e costuma cair em prova. Bacana. Alternativa 4. Com o objetivo de repor os estoques de ferro, o tratamento farmacológico deve ser mantido por 6 a 12 meses depois da correção da anemia. Também é verdade, né, Gama? Porque não adianta a gente tirar da anemia se a gente não repôs os estoques, porque se tiver algum sangramento de novo, vai fazer anemia. Então a gente tem que manter o tratamento por um tempo. Então aí, todas corretas, letra E. Boa questão. Então, também aqui do estado, vamos lá, UFSC 2017. Paciente feminina de 38 anos, tem queixa de fraqueza há 2 meses. Relata sangramento menstrual excessivo por causa de um mioma. O resultado do hemograma demonstra anemia hipocrômica e microcítica, com leucócitos normais e plaquetose. Qual que é a hipótese diagnóstica aí, Gama? Então, aqui a gente vê uma mulher que tem um quadro de fraqueza há 2 meses e um sangramento menstrual excessivo e tem uma causa para esse sangramento. Uhum. Então, a gente consegue eliminar várias alternativas, como a trombocitopenia essencial, a deficiência de folato, síndrome mieloproliferativa crônica, anemia hiperregenerativa. Sobra a gente aqui só anemia de ferro, que é a causa mais comum, que ela está sangrando e não consegue repor. Outra coisa que dá dica também é a morfologia, né, Gamba, das hemácias. Isso. Uma anemia hipocrômica e microcítica leva a pensar na deficiência de ferro. Típico. Isso aí. Agora, outra questão da UFSC, só que de 2020.
Um paciente de 78 anos apresenta queixas de astenia, perda de memória e parestesias em membros inferiores. É hipertenso leve e há 10 anos foi submetido à gastrectomia subtotal. Os exames revelam hemoglobina de 7,1, volume corpuscular médio de 119 e hipersegmentação de neutrófilos. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a causa mais provável dos sintomas e o tratamento mais apropriado ao quadro. Isso aí é uma questão, mais uma vez, clássica de prova, tanto pela história clínica quanto pelas alternativas que a gente vê ali. Eu nem vi ainda, mas só matando ali a questão. Se há uma pessoa que tem uma anemia ali, né, tem alteração de sensibilidade, ela tem parestesia, ela tem um volume corpuscular médio maior que 100, ou seja, uma hemácia maior do que o normal, ela é macrocítica. Ela tem hipersegmentação de neutrófilo, que é típico também de uma alteração compatível com deficiência de uma vitamina, já dando spoiler. E também passou por uma cirurgia que é uma de gastrectomia subtotal, que provoca um efeito colateral, uma complicação que é inerente ao procedimento, que é a deficiência de fator intrínseco. Então a gente não vai absorver a vitamina B12. Então é um quadro típico, cai muito em prova. Nessa questão aí tem todos os artifícios que fazem a gente pensar nela. E o que a gente fica só pensando nisso já ficava entre duas, né? Ficava ali entre a letra B e a letra E. O que mudaria a questão ali justamente se a gente administrar essa vitamina B12 por via enteral ou parenteral. Por que tem que ser parenteral, Gamba? Porque ele já tem uma deficiência, não fala nada na questão da dieta. Ele perdeu uma parte do estômago, diminui a produção de fator intrínseco, então não adiantaria a gente fazer a administração integral dela. Não ia absorver, né, Gamba? É isso aí. Típico também, clássico, boa questão, sempre cai. Vamos para a próxima. Então, UFSC 2016, paciente sexo masculino, 56 anos, apresentando também quadro de anemia. Vamos lá. Queixa-se de fraqueza, tonturas, sensação de formigamento nos pés. O hemograma revela hemoglobina de 10, volume corpuscular médio de 108, leucometria e contagem de plaquetas dentro da normalidade e, de novo, hipersegmentação de neutrófilo. Apresenta história de internação hospitalar prévia devido a trauma abdominal, sendo submetida a laparotomia exploradora e ressecção cirúrgica de íleo terminal. Não apresenta outras comorbidades e nega o consumo de álcool. Assinale a alternativa correta, que apresenta respectivamente a hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento apropriado para a condição. Então, Matheus, voltamos nessa questão da deficiência de B12 de novo. Quadro bem clássico, com alteração sensorial, alteração neurológica, fraqueza, VCM aumentado, tem história de cirurgia com ressecção do trato digestivo. Então essa aqui não dá para errar uma questão dessa numa prova, né? Anemia por deficiência de vitamina B12 e o tratamento é a reposição de vitamina B12 via parenteral, né? Pelo mesmo motivo da questão anterior. Então mais uma questão de ano diferente cobrando a mesma coisa. Então é isso aí. Um quadro bem típico, né? Típico. Então paciente com palidez, icterícia e que ao exame laboratorial tem hemoglobina de 9, reticulócitos maior do que 2 e aumento sérico de bilirrubina indireta e bilirrubina direta normal e DHL aumentada. O que é isso, Gama? A gente tem esse conjunto aí. Então, esse aqui é outro quadro clássico para a gente ver como eles não cobram muita pegadinha, é mais é o quadro bem característico de uma anemia hemolítica. Por quê? Ela tem anemia, está caracterizado, tem reticulócito, ou seja, a medula está produzindo, está se esforçando para tentar compensar essa perda, e tem aumento sérico de bilirrubina indireta, ou seja, está sendo jogado muita bilirrubina para o fígado e ele não está dando conta de conjugar tudo, porque a bilirrubina direta está normal. E aqui também tem o DHL aumentado, né? Isso é uma enzima intracelular que acontece, que é extravasada quando tem morte celular. Então, aqui é um quadro bem clássico também de anemia hemolítica. É o tipo de questão que faz até a gente lembrar de conceito básico que é bom para a gente estudar, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Da UERJ de 2019. Mulher de 22 anos com história de episódios de icterícia associados a períodos de adinamia e cansaço com diagnóstico de hepatite em atendimento anterior. Ao exame físico, apresenta palidez de mucosas, icterícia de uma cruz em 4 de escleras, frequência cardíaca de 120 batimentos
E no abdômen, o baço a 3 centímetros da borda costal esquerda e fígado palpável a 2 dedos do rebordo costal direito, com hepatimetria de 10 centímetros. Os exames laboratoriais revelaram a ausência de alteração da cor da urina, com bilirrubina total sérica de 3 mg, LDH de 900, TGO 60, TGP 20, e o seu irmão mais velho apresenta episódios repetidos semelhantes. Nesse caso, a hipótese diagnóstica e a conduta correta, respectivamente, são... E aí, Matheus? Então, isso já é uma questão um pouquinho mais complicada em relação às outras, né? Porque ela exige um pouco de raciocínio clínico, concorda? Então, é uma mulher jovem lá que tem icterícia, e pela história elas são mais de um episódio, então talvez seja uma coisa recorrente aí, em que ela tinha também nesses períodos adenomia e cansaço, provavelmente uma anemia junto aí, né? Então, no exame físico a gente realmente viu que ela tinha palidez e tinha uma icterícia discreta, né? Era uma icterícia só de escleras, então não é uma icterícia tão importante provavelmente, né? No exame físico, outra coisa que chama muita atenção, baço palpável a 3 centímetros do bordo costal, então uma esplenomegalia. Então a gente tem que pensar, então, provavelmente ela tem icterícia, ela tem anemia e tem baço palpável, certo? Então provavelmente está acontecendo uma hemólise ali. Quando a gente olha ali a questão dos exames de laboratório, eles tendem a confundir um pouco a gente pela questão da cor da urina. A gente tem que lembrar o conceito de bilirrubina indireta e direta. Qual delas que vai passar por urina? Aquela que está ligada já está conjugada. Então, se a bilirrubina está conjugada, ela passa para a urina, que dá colúria. Então, tem que passar pelo fígado. Nesse caso ali, ela não tem alteração de colúria. Então, provavelmente é uma hiperbilirrubinemia indireta, que contribui para o nosso raciocínio. Com certeza. Ela também tem o LDH aumentado, que é uma enzima, como o Gama falou na outra questão, que aumenta por ser intracelular. Se tem hemólise, a gente vai ter o aumento, né? E tem um aumento discreto. Até aí a gente pensa assim, talvez seja uma anemia hemolítica. Embora não tenha aumentado tanto assim a bilirrubina e nem tenha uma icterícia tão severa ali, né? Eu poderia pensar. E aí no final da questão ela traz uma informação que é muito importante, que ela diz lá que o irmão mais velho tinha episódios repetidos também semelhantes. Então, com essa informação, a gente tem que pensar que possa ser uma doença que possa estar ligada à hemoglobina, por ser um fator genético aí. Então, ali nessas opções, uma das mais comuns sempre vai ser esferocitose hereditária, que é o que tem na opção. Que às vezes a gente pode ter glóbulos vermelhos que ficam em forma de esfera e que são sequestrados pelo baço. Por isso que dá uma anemia hemolítica discreta. Então, que é o caso que essa paciente tem. Então, provavelmente que ela tem uma esferocitose hereditária que precisaria de exames para confirmar. Qual é o exame? Dosagem do reticulócito, para a gente ver se tem hemólise, e principalmente a prova de fragilidade osmótica, que a gente vê se a hemácia, quando ela tem uma conformação, quando ela está sobre algumas situações de estresse, ela forma uma hemácia esférica, que aí a gente faz o diagnóstico aí. Então essa questão dele não é tão fácil como as outras, tem um raciocínio um pouquinho mais complexo. E principalmente com a letra C aqui, que deixava um diagnóstico diferencial bem mais complicado. A letra A e a letra B, hepatite viral e anemia falciforme estavam bem fora, né? Era bem mais fácil de excluir. Então vamos lá, próxima questão. USP 2018. Homem de 32 anos de idade queixa-se de fadiga associada a sobrecarga de trabalho. Exame clínico sem alterações. Então só tem uma fadiga associada à sobrecarga de trabalho. Realizou exames complementares cujos resultados estão apresentados a seguir. E aí ele pergunta, o que a gente faz de exame para investigar essa causa de anemia, Gama? Então, esse é um quadro de um homem que ele tem a queixa dele é só fadiga e que ele associa com a sobrecarga de trabalho. O exame laboratorial dele tem a hemoglobina está um pouco... Tem uma leve queda, ferro normal, ferritina normal, o VCM também normal, CHCM, leucócito, plaquetas, ou seja, ele tem uma anemia normo, né? Ele não tem grandes alterações. Anemia normocítica e normocrônica, né? Isso. Então, aqui a gente, pelo VCM, a gente já eliminaria a letra A, não tem por que dosar cobalamina. O teste de Cumbs a gente não pensaria também, porque não tem um quadro de hemólise mais acentuado. E a atividade da G6PD também ele teria um quadro muito mais rico, né? Muito mais proeminente, sintomas e as alterações laboratoriais. Então, só para a gente, a eletroforese de hemoglobina, pensando em talassemia. Que ele tem uma doença crônica, muitas vezes assintomática
e que pode ter algumas crises que têm sintomas leves. Então, isso aqui é uma questão... Da USP, né, sempre tem um raciocíniozinho aí. Até sempre tem que levar em conta um raciocínio um pouco mais apurado, com outros detalhes, não só com a questão, a resposta certa, né? E a deficiência de G6PD ali que ele também traz, a gente tem que lembrar quando tem um caso de hemólise, né, que também não é um quadro aqui. Então é isso aí. Muito bom essa questão. Então, galera, esse aí foi um bloco de hemato, onde a gente revisou um pouco de anemia. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aí e bora pro próximo. Isso aí.